Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desejo um excelente dia na paz do Senhor para você e para a sua família. Meus queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus ele irá falar com você, porque a palavra do Senhor, ela nunca será anunciada em vão. Sempre vai ter alguém precisando ouvi-la. E Deus vai falar contigo de uma maneira gloriosa, da maneira que você necessita ouvir. Eu desejo que você do outro lado esteja bem, em nome de Jesus Cristo. E a palavra que nós vamos meditar nesse dia de hoje é em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Nós vamos falar de Ana, aquela mulher tão perseverante, assim como você, que tem perseverado na presença de Deus, mesmo nos momentos difíceis da sua vida. E hoje, meus queridos, e antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para ajudar o canal a crescer. E também que você deixe o seu comentário, porque se você deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar o seu like, o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante, né? Que o conteúdo é bom, porque é a palavra de Deus, né? E pode deixar também o seu pedido de oração. Diz assim a palavra de Deus no versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui a gente vê, meus queridos, um homem e uma mulher que se casaram, e que o plano, eu acredito que de quase todas as pessoas que casam, o desejo é de ter filhos, né? Ou pelo menos deveria ser, mas tem pessoas que não querem e tá tudo bem. Mas aqui na época aqui em Israel, era necessário, né? Quando se casava, o homem ser pai, ter filhos. E a gente vê que Ana, ela não tinha, e por ela não ter filho, Eucana tinha o direito de casar com outra e ter filhos. E assim ele fez, casou com Penina. E essa lhe teve filhos, né? E filhas. Mas a palavra do Senhor diz que ele amava mesmo era Ana, mesmo o Senhor tendo deixado ela estéril. Mas por que Deus deixou Ana estéril? Porque Deus tinha um plano maior e melhor para Ana. E muitas vezes, meus queridos, na sua vida está acontecendo assim. Você tem sonhado, tem lutado com algumas coisas e até então parece que todas as portas estão fechadas. Mas saiba que se as portas estão fechadas, se Deus ainda não abriu, é porque talvez essa porta não é para você. E também Deus ele tem algo muito maior e muito melhor para você. E assim por muitos anos a gente vê na palavra de Deus que Ana, o Senhor permitiu que ela ficasse estéril. E a Bíblia diz que a Penina, ela irritava Ana, né? Ela humilhava. Por quê? Porque ela tinha filho e Ana não tinha. Só que Ana tinha algo a mais. Ana era amada por o seu marido e Penina não era, e isso a irritava muito, né? Inveja, ciúme, mesmo que ela dando filho, mas ela não era amada, não era preferida.
E quando ele dava porção para Penina e para os filhos, para as filhas, ele dava em dobro para Ana, né? Isso irritava muito Penina. E a palavra do Senhor diz: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Assim, Ana, todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, era para ser um momento de alegria, era para ser um momento prazeroso na presença de Deus. Mas quando Ana subia, sempre ela chorava muito, ela não conseguia comer. A tristeza era muito grande, a dor era muito grande, porque além de ela viver na vergonha, né, de não ter filho, de ser uma mulher estéril, que naquela época quem não tinha conseguido engravidar, era mal vista, né? Era considerada como se fosse o ventre amaldiçoado. E isso era humilhante para uma mulher. E Ana chorava, não comia, e ainda tinha uma perseguidora, né, dentro da sua própria casa, né? Ainda tinha uma pessoa que irritava, que a humilhava, ofendia por ela ser estéril. Acredito que todos os dias ela fazia aquilo, né, constantemente, para que a outra se sentisse mais humilhada ainda. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Eucana chegou a um ponto que ele perguntou: Ana, por que choras, né? Diz assim: então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos, né? Então, meu querido e minha querida, aqui a gente vê um homem compreensivo, um homem amoroso, tentando consolar sua esposa. Mas nada consolava a Ana, porque Ana queria ter filhos, né? Ana queria sair daquele opróbrio. E aqui a palavra do Senhor nos diz: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Existem causas nas nossas vidas, meus queridos, que muitas vezes a gente chora por anos, né? Luta, mas chega um momento em que a gente toma uma decisão, e foi isso que Ana fez, né? Quantos anos se repetiram isso, que Ana subiu à casa do Senhor? Por muitos anos ela fez isso, ela subia, ela comia, ela chorava, ela não comia, ela chorava, né? Mas nesse dia Ana fez diferente. Ela estava cansada, né, de tanta humilhação. Ela estava cansada de tanto a outra lhe esfregar na cara que ela tinha filho e Ana não tinha. E Ana era uma serva de Deus. A Penina não parece ser, porque se fosse não agiria dessa maneira, né? A Bíblia não fala que ela era uma serva de Deus, mas Ana era, né? E diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez um voto ao Senhor, né? Ana fez um voto ao Senhor, que se o Senhor se lembrasse dela, se o Senhor lhe desse um filho varão. Ela disse o que ela queria um filho homem, né? Que o primeiro filho dela fosse um varão. Que se o Senhor fizesse isso, ela iria devolver ele para o Senhor. E na cabeça, o cabelo dele não seria cortado, né? Não passaria navalha, né? Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam. Porém,
não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aqui, meus queridos, a gente vê uma mulher completamente triste, envergonhada, humilhada, e ela vem se humilhar na presença de Deus. E ali tem um ser humano, que era o sacerdote ali, que era para exatamente estar olhando e orando e clamando a Deus pelas pessoas. Mas ele viu Ana, ele começou a observar Ana, não para ajudá-la, mas para julgá-la, né? E tem tantas pessoas assim, né? Que vê um irmão e uma irmã quieto, triste, e muitas vezes julga e nem imagina o que aquela pessoa está passando. Esse sacerdote, ele nem imaginava o que Ana vinha passando ao longo dos anos, né? As dificuldades que Ana vinha enfrentando, ele não sabia, mas ele julgou mesmo sem saber. E não é bom, meu querido e minha querida, quando você vê um irmão ou uma irmã triste, sempre chorando por algum motivo, né? Não julgue, não critique, porque você não sabe o que ela está passando, só Deus sabe. E aqui ele começou a olhar os lábios dela e viu que ela não falava, né, em voz alta, ela só movia os lábios. E logo ele pensou que ela estava bêbada, né? E mandou que ela apartasse o vinho dela. Mas ela disse: não, senhor meu, eu não estou embriagada, né? Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, né? E ali, meu querido e minha querida, no 16 ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, meu querido e minha querida, Ana fez um voto ao Senhor. E a gente vê aqui na palavra de Deus que o Senhor, ele atendeu o pedido de Ana. O Senhor deu vitória. Sabe por quê, meu querido? Porque quando alguém se humilha, quando alguém faz um voto com Deus, que ele vai cumprir, Deus sabe que ele vai cumprir, o Senhor responde, né? Aqui eu não estou mandando ninguém fazer voto, eu apenas estou lendo a história de Ana. Porque o que ela fez, né, é um exemplo para mim, um exemplo para você. E como Deus sabia que Ana ia devolver o filho, que ela era uma mulher de palavra, que ela era uma serva de Deus, o Senhor atendeu o pedido de Ana, né? E quando a palavra do Senhor diz que eles foram para casa, né? Diz assim no versículo 19: levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, meu querido e minha querida, eles voltaram para casa depois daquela oração, né? Adoraram o Senhor, voltaram para casa, tiveram relação, e o Senhor se lembrou dela e ela engravidou. Não demorou muito, né? A gente vê que foi questão de dias, né? Então, meu querido e minha querida, Deus, ele sabe quando o homem e a mulher, ele vai cumprir aquilo que ele promete a Deus. E Ana era uma serva de Deus fiel. E o Senhor, depois de muitos anos de choro, de tribulação, o Senhor deu vitória para Ana e fez nascer o Samuel, né? Um homem que foi
profeta, juiz e sacerdote, né? Ele foi as três coisas, né? Ele exerceu os três papéis. Então Deus, ele fez muito além na vida de Ana, né? Muito além do que aquilo que ela pediu. Ela pediu um filho para depois devolver para a casa do Senhor, mas o Senhor deu muito mais, né? E ainda o Senhor deu mais outros filhos, né? A Ana, por ela ter devolvido Samuel para o Senhor. Então, meu querido, minha querida, a história de Ana, ela fica como lição para mim e para você, né? Que não importa o tamanho da humilhação, não importa o tamanho da dor, o que a gente precisa é perseverar no caminho do Senhor. Porque o Senhor jamais, jamais, ele pode provar, pode, ele prova. Ele prova quem ele ama, mas jamais ele abandona, jamais ele vai deixar o servo dele viver a vida inteira envergonhado, humilhado, jamais. Quem espera no Senhor sempre vai ter vitória. Assim como Ana. Foram muitos anos, né? Mas o Senhor deu vitória para ela, né? Chegou um ponto que Penina já não tinha mais filho e Ana continuou tendo seus filhos. Então, que Deus abençoe a tua vida, medite nessa palavra e assim como Deus fez na vida de Ana, fez algo maior e melhor, assim Ele vai fazer na sua se você crer, em nome de Jesus.